A praticidade está cada vez mais presente na cozinha. Seja qual for sua receita, há sempre um eletrodoméstico ideal para aumentar a produtividade. E hoje eu vou falar dele, que nos quebra um grande galho na cozinha: o forninho elétrico. A maioria das pessoas utiliza ele para fazer assados, porém, muita gente ainda tem dúvidas se é possível assar bolo no forno elétrico. E eu já adianto que o forno elétrico é muito mais potente do que o forno convencional. Exatamente por isso que é preciso ter muito cuidado na hora de preparar algo. Mas é possível sim fazer um delicioso bolo que fique bem coradinho e bem assado. Mas outra coisa, o forno elétrico ele traz alguns segredos que no caso de assar um bolo pode ajudar ou estragar a receita. Bom, antes de assar no forninho elétrico, você precisa prestar atenção na posição da resistência. Alguns fornos vêm com 2 resistências, outros com apenas uma. Se seu forno tiver 2 resistências, por exemplo, será preciso ligar as 2 para que tenha potência suficiente para assar o bolo por fora e por dentro. Outra coisa que todo mundo esquece é o pré-aquecimento, que deve acontecer da mesma forma com o forno convencional. Então, antes de colocar o bolo, deixe o forno pré-aquecer por 15 minutinhos. É o que basta para preparar um ambiente para o seu bolo crescer e ficar bem fofinho. E como usar corretamente o forno elétrico para assar bolo? Bom, a maior vantagem de usar o forno elétrico para assar seu bolo é que ele assa por igual. Ou seja, não oscila a temperatura. Isso ajuda a evitar que o bolo murche, afunde no centro ou queime as laterais, deixando o centro cru. E não existe nenhuma complicação. Basta você escolher sua receita favorita, tomar cuidado com a textura da massa e levar ao forno. Se você ver que a massa ficou muito líquida, adicione um pouquinho mais de farinha de trigo. Se ela for ao forno mole demais, correrá o risco de ter um bolo afundado ou com meio cru. Para tornar essa experiência ainda mais prática, você pode também fazer o bolo com a massa pronta. Aí é só misturar os ingredientes e aguardar o tempo de assar no forno elétrico. Com a massa já preparada, será necessário untar uma forma com manteiga e farinha de trigo. É o mesmo processo que você costuma fazer no forno convencional. A única diferença é a programação do forno, que eu vou entrar em detalhes a seguir. Por isso, fique atenta que essa parte é muito importante. Agora, vamos para a parte prática de como usar forno elétrico para assar bolo. Primeiramente, você deverá programar a temperatura, que geralmente é de 180 graus, a não ser que sua receita exija uma temperatura de 200 graus. O próximo passo é programar as resistências. O ideal para que você tenha um bolo bem cozido, não passe do ponto e fique crocante na medida, é deixar as resistências baixas. Deixar a resistência alta é ideal para o preparo de assados, que ficam mais tempo no forno e geralmente são peças maiores que necessitam de uma potência maior. O próximo passo de programação do forno elétrico é ajustar o tempo de preparo, que também vai depender da sua receita. Como eu já falei, a maioria das receitas pede o tempo de preparo de 35 minutos. E como o forno elétrico tem um visor bem privilegiado, facilita muito para que você dê aquela olhadinha antes do tempo finalizar. Se você perceber que não está dourado, aguarde até que o forno apite e finalize o tempo e adicione mais alguns minutinhos. Mas atenção, não abra o forno. Se você abrir, ele pode murchar, caso ainda não esteja pronto. Então, basicamente, são esses cuidados que você precisa ter atenção antes de se aventurar a fazer um bolo em casa no seu forno elétrico. E o que você acha de lucrar de R$2.000 a R$6.000 por mês com a venda de bolos caseiros? Inclusive, se você ainda não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para um curso incrível que vai te ajudar com tudo o que você precisa para iniciar da melhor forma possível. Esse curso vai te guiar com todo o passo a passo para o sucesso,
mesmo que você seja um total iniciante no ramo da confeitaria. Vale muito a pena. Eu espero que tenha gostado das dicas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.